Bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e hoje eu vou mostrar como é possível utilizar o Form Request também em APIs. Bom, antes de mais nada, para quem ainda não conhece, o Form Request é um modo que nós temos de validar aqui no Laravel. Dentro dele, nós temos este método que retorna um array com as regras de validação. Uma vez que nós definimos isso dentro de uma classe de request personalizada aqui de Form Request, nós vamos no controller e injetamos aqui essa requisição onde nós vamos precisar pegar os dados da request. Ele vai fazer automaticamente a validação com base naquele item que é o array de validações. Se passar na validação, ele entra aqui dentro da nossa ação. Caso não passe, automaticamente ele já retorna para a página anterior passando as mensagens de validação. Isso em uma aplicação web clássica é muito bom. Por quê? Porque vamos supor que a gente está na página de um formulário, tenta validar, não dá certo, ele já retorna para o formulário com todas as mensagens de validação. Porém, quando nós estamos em uma API, nós não temos a página anterior e nós também não temos a seção para ele retornar esses dados de validação. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar a exceção e retornar uma mensagem de forma diferente. Vamos ver como nós podemos fazer isso? Bom, primeiramente aqui eu vou fazer um teste. Veja que eu tenho esse método story aqui no Student Controller. Vamos testar ele utilizando essas regras de validação que aqui nós declaramos. Vou abrir aqui o Postman, que é o cliente HTTP que eu vou utilizar. Aqui eu vou fazer a requisição para este endereço, que é o endereço da minha aplicação. Vou utilizar o método aqui como post mesmo. E aqui no corpo eu vou fazer o seguinte. Vou enviar o nome em formato JSON, eu vim aqui e selecionei para ele enviar aqui no cabeçalho como Content Type Application JSON, para o Laravel saber que eu estou enviando um JSON. E aqui eu vou enviar também a idade, então vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, 23. Quando eu enviar isso daqui, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai falar que passou na validação. Legal. Então, a parte que está passando está funcionando sem problema mesmo na nossa API. O problema é quando nós não passarmos na validação. Por exemplo, eu vou mandar aqui somente o nome. Quando eu fizer isso, ele vai ficar doidão, ele vai retornar lá para a página inicial do meu Laravel. Por quê? Porque ele não tinha a página anterior, porque não existe página anterior realmente, e aí ele não soube o que fazer. Isso é um grande problema. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar a exceção que é lançada quando ele não passa aqui na validação e retornarmos uma mensagem amigável para o cliente da nossa API. Isso é feito aqui no Laravel utilizando o arquivo render da pasta app exceptions aqui, o nosso arquivo. Esse arquivo é utilizado pelo Laravel para tratar as exceções. Dentro desse método render, ele vai retornar aqui a exibição de uma exceção ou, no nosso caso ali, ele redirecionou, certo? O que nós podemos fazer? Aqui dentro desse método, nós podemos interceptar aqui e verificar se nós estamos dentro da API. Se nós estivermos dentro da API, nós verificamos se o tipo de exceção é o tipo que a gente espera. Se sim, nós retornamos uma mensagem personalizada. Vamos ver como fazer? Então, vou vir aqui, vou colocar um if. Veja que aqui, o método render, ele recebe essa variável request. Eu posso utilizar ela aqui para verificar na minha request se o endereço que eu estou é /api/ alguma coisa. Então, aqui eu utilizo o asterisco para isso. Muito bem. Agora, se eu estiver dentro aqui da minha API, veja aqui, a minha API, todos os endpoints então, estão em /api, por isso eu utilizei esse padrão. Muito bem, se eu estiver aqui dentro, eu vou verificar se eu tenho uma instância da classe de exceção de validação. Muito bem, mas qual é essa classe? Para a gente saber, eu vou dar aqui um dd, que é um dying_dump, e aqui eu vou pegar e mostrar a minha variável exception. Muito bem, vamos voltar aqui e fazer uma nova requisição. Veja o que aconteceu. Ele retornou para a gente uma instância de validation exception. Baseado nisso, eu posso verificar aqui se é uma instância desse tipo. Se for, eu lanço aqui a mensagem que eu quero. Então, vou colocar aqui um if. Nesse if, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a variável exception e vou verificar se é uma instance of. E aí,
eu vou verificar se é da classe validation exception. Deixa eu só voltar aqui, porque eu quero que ela mostre o caminho aqui. Então, deixa eu pegar aqui, só terminar. Ok. Validation exception. Então, a validation exception que eu quero, ela fica dentro de Illuminate validation exception. Aqui no Visual Studio Code, quando eu dei enter aqui para ele autocompletar, ele já adicionou essa classe aqui para mim. Um detalhe muito interessante, se eu entrar aqui dentro dessa classe, veja duas coisas. Primeiro, ele tem uma propriedade chamada status, que é o status HTTP, que eu devo retornar aqui quando acontece um erro de validação. E eu também tenho aqui um método chamado errors, que retorna todas as mensagens de erro que eu tenho aqui na validação. Basicamente, então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, sabendo que eu tenho uma instância dessa classe, eu tenho aquela propriedade e aquele método. Então, eu vou dar um return, e aí eu posso utilizar aqui o response. Aqui no response, eu vou retornar um JSON. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar primeiramente aqui as mensagens de erro, que vai ser o conteúdo da minha resposta. Então, vou utilizar aqui a variável exception e o método, que é o método errors. Muito bem. Como segundo parâmetro, agora eu vou passar o status. Então, exception status. Muito bem. Então, eu estou passando aqui as minhas mensagens de erros e o status vindo aqui da exception. Se você não souber aí utilizar o response JSON, nós temos também um vídeo de dica que será lançado aí sobre como utilizar request e response. Nós vamos ter 2 vídeos de dicas, então aconselho você dar uma olhada lá no nosso YouTube, na parte de dicas, na lista de Laravel, que nós temos lá alguns vídeos sobre esse assunto. Muito bem, então aqui nós estamos verificando se estamos na API, se temos uma instância de validation exception. Se tivermos, nós vamos retornar aí as mensagens de erro e o status. Vamos testar agora, voltando aqui no Postman, quando nós enviarmos aqui novamente a requisição, veja o que aconteceu. Agora nós temos aqui um JSON. Nesse JSON nós temos o campo e qual foi a mensagem de erro que aconteceu. Se tivesse mais uma mensagem para o mesmo campo, ele seria mostrado aqui. Se tivesse aqui também mais de um campo, ele também mostraria. Ele já retornou aqui para a gente o status 402. E se nós formos olhar aqui nos headers, ele já mostrou aqui para a gente que o tipo de conteúdo é application JSON. Então, isso para um cliente da nossa API é suficiente para ele saber que aconteceu um erro de validação e quais são as mensagens daquele erro, certo? Então, com isso, nós conseguimos aí utilizar o form request de forma muito simples. Outro detalhe interessante, utilizando essa mesma abordagem aqui, a gente pode tratar diversos outros erros na nossa API e retornar JSONs personalizados, como é mostrado no nosso curso de Laravel Desenvolvimentos de APIs REST. Então, você pode tratar aqui, por exemplo, erros de HTTP, você pode tratar erros de model not found, pode tratar diversos erros aqui, sempre utilizando essa abordagem. Lógico, aqui a gente vai separar em classes ou em traits, né, e tudo mais, para o código ficar organizado, a gente não ter uma classe enorme aqui, um método enorme render. Mas é a mesma abordagem que funciona aí para todos os casos. Certo? Fique à vontade para conhecer os nossos cursos de Laravel e até a nossa próxima dica.